Realmente sexta-feira. É isso aí, como diria nosso amigo Chico Pinheiro. Boa tarde para você que mora nesse país em que o Congresso já debate nos bastidores qual seria o destino do ex-presidente tido como fujão. Vocês já sabem de quem que eu estou falando. Parlamentares consideram quase certo que Jair Bolsonaro vai escapar do Brasil se não conseguir aprovar a tal da anistia. Ele está fazendo lobby pela anistia. Nós vamos trazer esse assunto já já. Mas antes, vamos falar de um outro presidente que não fugiu quando foi processado. Vamos lá. Muito bem. O presidente Lula está nesse momento na cidade de Hanoi, capital do Vietnã, cumprindo a segunda etapa da sua viagem à Ásia. Antes, Lula passou pelo Japão. No Vietnã, ele foi recebido pelo presidente Luong Quong, né? Nós temos imagens bonitas da recepção logo na chegada de Lula ao Vietnã. Vamos ver. Tôi có một câu ra gì là không ai rời tay của ai cả, luôn tất cả với nhau. Ninguém larga a mão de ninguém, disse Lula para o presidente do Vietnã. Não sei como é que a tradutora, né, se virou para trazer essa expressão para o vietnamita. Mas eu falei de imagens bonitas, na verdade imagens assim, daquela tradição de recepções na Ásia, né? Com as crianças, com as bandeirinhas e tal. E eu acho bonitas, né? Não sei vocês. Mas a gente traz aqui, o principal não é essa parte social, essa parte assim, estética da recepção, onde tocaram o hino nacional, vocês ouviram aí, né? Os dois presidentes, na verdade, assinaram um plano de ação para a implementação da chamada parceria estratégica entre Brasil e Vietnã, que vai valer de 2025 a 2030, envolvendo diversas áreas: agricultura, tecnologia, transição energética e tem mais uma área aí que o Lula gosta muito: futebol. Vamos falar já já. Laura, explica pra gente melhor que acordos, né? Quais acordos Lula está avançando com o Vietnã nesta visita à Ásia. Rodrigo, eu trouxe aqui alguns destaques. Um dos principais é a abertura do mercado do Vietnã para a carne bovina brasileira. Um outro destaque também relacionado aos alimentos é uma parceria dos dois países que vão trabalhar juntos para pesquisar como tornar o grão de café mais resistente às mudanças climáticas. Vale ressaltar que o Vietnã e o Brasil são os principais produtores de café do mundo. Um terceiro seria a venda de 10 jatos comerciais da Embraer para o Vietnã. Essa semana o Brasil já vendeu 20 jatos para o Japão e o quarto, como você mencionou, né, Rodrigo, o futebol. Então foi assinado um memorando para incentivar o futebol entre os dois países, Brasil e Vietnã. O presidente Lula disse, abre aspas, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essas e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento nos países. O presidente ainda convidou o Vietnã para o BRICS, para a cúpula do BRICS, que vai acontecer no Brasil em julho, e também para a COP30, que vai acontecer no Brasil em novembro, em Belém. A ideia do presidente é aproximar o Vietnã na zona de comércio do Mercosul. Rodrigo. Muito bem, Laura. Então é uma pauta principalmente comercial, de muita parceria entre Brasil e Vietnã. Você viu, o Lula quer reconhecer o Vietnã como uma economia de mercado. Vamos lembrar que o Vietnã passou por uma revolução socialista, uma revolução comunista, né? Há tantos filmes sobre isso, os guerrilheiros Vietcongs, o Vietnã expulsa as tropas dos Estados Unidos, naquela que talvez tenha sido a maior derrota no século XX dos Estados Unidos, para a guerrilha vietnamita. Implanta-se um governo socialista, mas que aos poucos vai fazendo várias reformas, um pouco na linha chinesa, e hoje tem uma economia de mercado, uma economia que cresce demais, é interesse brasileiro, comprar do Vietnã e vender mais também para o Vietnã. De carne a aviões é muito importante. Bem, eu falei do futebol, né? A conta oficial do governo brasileiro publicou um vídeo no Instagram para ressaltar as parcerias na indústria, no comércio e no esporte. Vamos ver como foi o governo brasileiro.
Olá, galera. Meu nome é Rafaelson. Me chamam Nguyen Xuan Son, no Vietnã. Eu jogo aqui no Vietnã já faz 5 anos. Agora me naturalizei vietnamita e ajudei a seleção vietnamita a ganhar a Asia Cup. Foi um momento muito marcante para o país e muito feliz de estar representando a bandeira do Vietnã. Ele é um exemplo do que o Brasil e o Vietnã podem conquistar unindo forças. A paixão pelo futebol é outro elo que nos une. Parabenizo a seleção vietnamita pela vitória no Campeonato da ASEAN, com a participação do artilheiro Rafael, brasileiro, que eu acabei de cumprimentar, naturalizado vietnamita. Aproveitar e dizer que o Corinthians se sagrou campeão paulista, eu conte a noite. Hoje, o governo brasileiro assinou 5 acordos em áreas como indústria, esportes e agricultura. São parcerias estratégicas que fortalecem nossas relações com o Vietnã. Se liga que amanhã tem mais por aqui. É curioso, né? O Lula ali debaixo da estátua do Ho Chi Minh, né? Grande líder revolucionário vietnamita, citando o título do Corinthians e citando o Rafaelson. Esse rapaz que aparece aí no começo do vídeo é um brasileiro, ele mesmo explica, mas para quem perdeu aí, um brasileiro que foi para o Vietnã jogar futebol, se naturalizou e virou um craque na seleção do Vietnã, que acabou de conquistar a Copa da Ásia, né? Uma Copa importante de futebol lá na Ásia. O Lula tá ligado em futebol, não é à toa, né, gente? Corinthians faturou o Campeonato Paulista ontem em cima do maior rival. Eu nem sei porque estou com a camisa verde, devia estar com a camisa alvinegra, que é o meu time também. Mas o Lula ficou tão empolgado com isso que falou do Corinthians ali debaixo da estátua do Ho Chi Minh e depois gravou um vídeo só para falar disso. Vamos rodar aqui. Vai, Corinthians! Olha, finalmente eu posso dizer para a torcida do Corinthians, é nós. É nós que somos campeão paulista agora. Felicidade para o Corinthians e felicidade para os corintianos do Brasil inteiro. Depois de muito sofrimento, a gente finalmente volta a ser campeão. É isso, Lula, foi um sofrimento e eu aceito também as felicidades aqui, como corintiano que sou. Não foi só o Lula, hein, que torceu para o Corinthians lá do Vietnã. Quem é que estava no estádio, hein? Quem assistiu ao triunfo do Corinthians sobre o Palmeiras, apesar de ter sido um empate, mas foi o título conquistado com um empate, porque no primeiro jogo o Corinthians tinha ganho de 1-0, foram 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Que eu saiba, o Flávio Dino torce para o Botafogo, no Rio de Janeiro, e é maranhense. Mas o Alexandre de Moraes, sim, corintiano desde garoto. Esse eu conheço a história dele e da família, todo mundo corintiano. Vamos ver o vídeo aqui. O vídeo foi meio curtinho, acho que até seria melhor a foto. A gente tem também uma foto, depois se tiver a gente mostra aqui. Mas o Alexandre de Moraes é aquele que aparece de bonezinho com a camisa do Corinthians, né? Tem um momento ali que a imagem vai e volta, não é aquele primeiro que está sentado. O Alexandre de Moraes está de pé com a camisa listrada alvinegra, assistindo a vitória do Corinthians. Talvez por isso, a vitória não, o título, foi o empate, mas é o título do Corinthians. Talvez por isso que o Alexandre de Moraes, de bom humor hoje, tenha arquivado aí uma investigação contra o Jair Bolsonaro. Pode ter sido isso. Bom, aí ó, acho que agora dá para ver melhor a foto aqui de bonezinho, ó, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. O Flávio Dino não aparece aqui nesta imagem, mas em outras fotos ele aparece. É isso. E foi confirmada pela assessoria de Flávio Dino a presença dele também assistindo o título corintiano depois de 6 anos. É muito bom ganhar do Palmeiras numa final. É isso aí. Parabéns para o Palmeiras pelo vice-campeonato. Vamos tocar adiante aqui. Voltando ao Brasil, Lula vai ter que lidar com a tramitação no Congresso de um projeto importantíssimo, talvez o projeto mais importante para dar uma virada política no governo, nesse terceiro governo do Lula. O projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Para passar esse projeto, o PT tomou uma decisão importante. Vai ceder a relatoria para um deputado do Centrão. O PT não vai ficar com a relatoria. Laura Couto, esta é uma informação que circulou hoje e o Lula vai tratar disso certamente assim que voltar da Ásia, já que com ele está lá na Ásia, né, no Japão e no Vietnã, está o presidente da Câmara, o Hugo Motta. Mas você tem mais informações de hoje sobre isso, né?
Exatamente, Rodrigo. Com a volta do Lula e do presidente da Câmara, Hugo Motta, para o Brasil, a votação da isenção do imposto de renda deve voltar à pauta. Nos bastidores, os deputados do PT dizem que não pretendem reclamar se o escolhido pelo Hugo Motta para relatar a proposta seja um nome do Centrão. Para o PT, o interesse, na verdade, é que a tramitação ocorra em uma comissão especial, em vez de tramitar nas comissões de mérito e na Comissão de Constituição e Justiça. Mas a decisão sobre instalar uma comissão especial é do Hugo Motta. O PT já tinha apresentado o nome do deputado Rubens Pereira Júnior, do Maranhão, mas também, como eu mencionei, cogita aceitar outras sugestões, como o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Então, na próxima semana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deve se reunir com o Hugo Motta para ir tratar sobre o assunto e definir quem vai ser o relator desse projeto de lei, Rodrigo. Exato, Laura. O Lula